Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula da sexta etapa da educação de jovens e adultos. Eu sou a professora Lúcia e vou estar com vocês nesse mundo que envolve a arte. Então, vamos ver o que nós temos para a aula de hoje? Nós temos aula 5, objeto de conhecimentos, elementos da linguagem, detalhamento, elementos cênicos, enredo, personagens, figurinos, adereços, cenários, iluminação, sonoplastia, caracterização, formas, espaços e outros. Então, vamos dar início ao mundo da arte da aula de hoje. Vamos lá? Então, iniciando a nossa aula de hoje, eu estou em um ambiente que vocês devem estar tendo algumas ideias, o que será, como será, ou então vocês já têm um pré-conhecimento do que eu estou falando, do que nós vamos falar. No início da nossa aula, quando nós lemos nosso objeto de conhecimento, o nosso detalhamento, nós elencamos alguns itens que seriam comentados. E aí, o que será esse ambiente, aonde eu estou inserido? O que será? Muito bem, eu estou aqui, ó, ruína de teatro. Exatamente. Pode ser o Coliseu, pode ser o Teatro de Marcelos, da Grécia, né? Mas eu estou no interior, aonde nós estamos vendo aqui a plateia. Por que a plateia? A plateia é onde o público fica sentado para assistir o espetáculo, certo? Então, logo, o teatro, ele pode ser a céu aberto, pode ser numa praça, pode ser aí na sala de aula de vocês, delimitando um espaço onde vai ser o nosso cenário, não é verdade? Então, qualquer espaço você pode transformar em um teatro, um espaço cênico. E aí, nós vamos estar falando sobre o quê? Sobre nas artes cênicas. Nós vamos estar falando das artes cênicas. Então, vamos iniciar? Então, nas artes cênicas, teatro, dança e performance, quer dizer, a encenação, que essas artes cênicas, ela vai ter uma ferramenta básica para ser trabalhada. Qual será essa ferramenta necessária para que aconteça as artes cênicas? Vocês viram aí alguns itens que fazem parte das artes cênicas, principalmente a performance, a dança e o teatro, ok? Então, qual seria essa ferramenta tão importante e que todo mundo tem? Porque também é uma arte inclusiva, qualquer pessoa pode participar. E qual seria essa ferramenta? Vamos ver qual seria? O corpo, exatamente o corpo. Expressão física dos artistas. O corpo é o movimento cênico, são elementos centrais nas artes cênicas, como o teatro e a dança, representando a expressão corporal e a comunicação, olha aí, a comunicação não verbal, através de movimentos significativos. O corpo cênico é o instrumento através do qual o artista expressa emoções, ideia e ações, criando uma linguagem própria, transformando o espaço cênico, ok? Então, quando eu falo que o corpo ele vai comunicar, ele vai falar com o público, certo? O público fica sentado numa plateia, que pode ser a cadeira da sala de aula, pode ser até o chão mesmo, é o quê? A plateia. O público são quem está assistindo. Então, qual é a ferramenta que nós falamos? É o corpo. Ora, o corpo ele vai comunicar. Até mesmo você que não faz dança, que não pratica o teatro, mas você realmente faz o teatro, você participa. Será que você, quando está com seus amigos, você tem o mesmo comportamento que você tem na frente dos seus pais ou na frente dos seus filhos? Então, são mudanças de papel. O ambiente vai dizer como você vai ter que se comportar. Será que quando você vai para um balneário, você vai do mesmo jeito que você vai para a igreja? Claro que não, porque eu preciso de um figurino, eu preciso me compor o meu corpo. E quando eu me movimento, eu também estou comunicando. E isso se dá como?
Como é que isso se dá? Ora, se eu estou triste, às vezes as pessoas ficam assim, de cabisbaixa. Se eu estou alegre, o meu corpo comunica. Quando você chega na sala de aula, mesmo que você não fale, mas quem já te conhece, quem percebe, vai dizer, nossa, ela está triste, o que será que aconteceu? Quer dizer, o corpo está falando, a tua fisionomia está falando, o teu modo de se postar, de estar, você está falando, né? Então, o corpo na dança, nas artes cênicas e na performance, ele vai ser a ferramenta principal para expressar, para comunicar para o público. E aí, eu falei do corpo, que ele é essa ferramenta, ele comunica. Aí já pensou se a professora Lúcia chega aqui para dar aula, ela fica bem assim, bem, gente, hoje nós vamos falar do teatro, porque o teatro é importante. Vocês não vão sentir segurança no que a professora Lúcia está falando. Vocês vão achar que a professora Lúcia, ela está faltando alguma coisa. É a mesma coisa quando um aluno vai apresentar um trabalho que ele fica, agora nós vamos fazer essa pequena apresentação. Não existe pequena apresentação, não existe uma singela apresentação, existe a apresentação. Eu tenho que ter firmeza, como eu falo, como eu fico com a minha postura. Então isso está no dia a dia. Se você vai para uma entrevista de trabalho e de repente você não vai olhar fixamente nos olhos da pessoa que está te entrevistando, ou prestar atenção, ou se pôr, né? Ou então você vai ficar sentado com assim, na cadeira, fazendo uma entrevista. Então o teu corpo está falando. E o teatro é isso. Ele usa essas expressões para se comunicar. E através de quê? Através do movimento. E vamos ver o conceito? Então, o movimento, deslocamento no espaço, gestos, ritmo. O corpo é um movimento cênico, são elementos essenciais para a criação e interpretação das artes cênicas, permitindo que os artistas, né, expressem suas emoções, ideias, histórias de forma criativa e significativa. O que nós podemos falar desse movimento? Esse movimento, ele pode ser um movimento amplo, ele pode ser um movimento reduzido, dependendo desse espaço cênico que você vai ter, tá? Então, eu de repente estou aqui num ambiente, nesse ambiente cênico, certo? Eu mudei de ambiente, mas eu tenho um espaço delimitado para movimentar. Então, eu não posso extrapolar, eu não posso passar na frente de alguém. Mas se de repente, nesse momento da tua apresentação, tu tem que esbarrar numa pessoa, ou então tu tem que abrir os braços, então o teu movimento vai comunicar. Ah, chegou uma pessoa, oh, vamos fazer alegria. Então, os teus movimentos também vão comunicar. Mas, de repente, vamos dizer, eu mudo de humor. Então, o meu movimento também vai comunicar. Como eu falei para vocês, a forma, a postura, como você se comunica também, essa tua ferramenta que é o corpo, através dos teus movimentos, você vai dizer, você vai falar. A dança não precisa falar, mas os movimentos, eles podem ser leves, eles podem ser rápidos, eles podem fazer um mix de movimentos, certo? Você diz, mas eu não faço dança, eu não faço teatro, eu não vou praticar. Quando você está com pressa, você anda devagar ou você anda rápido? Quando você quer contar uma história, uma fofoca, você faz os detalhes e dá em cena. Coloca, aí ele caiu, ele pulou. Então, teus movimentos vão ser um acessório para contar a história. O teu corpo também vai comunicar. Certo? Então, o que nós podemos falar um pouquinho mais sobre esse movimento? Vamos ver? Então, o movimento é indissociável do corpo. É aquilo que eu falei para vocês. Você conta a história e você movimenta as mãos, movimenta os pés, balança a cabeça, até, né? Então, o movimento é indissociável do corpo. O movimento cênico está intimamente ligado ao corpo, sendo a expressão do corpo em movimentos e a forma como o corpo se manifesta no espaço cênico. Então, esse espaço cênico é aonde vai acontecer a interpretação, aonde vai acontecer a cena, aonde você quer o quê? Quer comunicar. Mas será que só é um teatro que a gente faz um espaço cênico? Se você for num culto, se você for numa missa,
Existem rituais, tanto numa igreja católica, como numa igreja protestante, quanto no candomblé. Existem rituais que são seguidos, não é só no teatro. Você sabe o momento que você tem que ajoelhar, você sabe o momento que você tem que levantar a mão, você tem... Então, isso são movimentos, né? São movimentos cênicos, porque já está na tua cabeça, você sabe o que você tem que fazer. Então, esses movimentos cênicos, eles estão constantemente na nossa vida. Quem tem ainda o costume, que já está se perdendo, mas eu ainda tenho esse costume, de tomar a bênção de uma pessoa mais velha, do seu tio, da sua mãe, qual é o movimento que você faz? Qual é a expressão que você faz? Você está ali encenando algo de respeito. Então, os atores, quando eles fazem isso, também eles se apropriam do cotidiano para apresentar as artes cênicas. Eu sempre gosto de usar esse exemplo. Quando você conta uma mentira, você encena. Tem gente que até chora para convencer o público, para convencer a pessoa que ela está mentindo, para a pessoa acreditar. Então, ela encarna um papel, né, e conta a mentira que a pessoa acredita. E o que é um espetáculo? É algo, né, que você está contando, que já aconteceu, de um romance, mas que você consegue fazer que às vezes as pessoas choram quando estão assistindo uma cena dramática ou começam a rir quando é uma comédia, tá? Então, vamos continuar nessa questão. E aí, o que acontece? São esses jogos teatrais que eles fazem para exercitar, que vai ter esse justamente para treinar. E eu trouxe para vocês um vídeo que vai apresentar justamente essa ilusão, como eles treinam, coisas do dia a dia, eles começam a imaginar e o corpo e o movimento vão falar. Então, eu convidei, né, alguns professores, eles participaram desse exercício cênico que nós vamos assistir, que é a questão de obstáculos que vão aparecendo e o corpo e o movimento vão falar e não vai ser preciso usar a voz. Vamos assistir? O chão é de gelo. O piso está muito quente. Vocês estão pisando em ovos. O asfalto está grudento. Agora uma ventania muito forte. Então, isso é como se fosse um ensaio. O diretor, que era a professora Lúcia, dava o comando e sem a comunicação da voz, certo? O que eles iriam fazer? O corpo estava falando e os movimentos, né? Então, cada um tinha um jeito de expressar, mas todos estavam na mesma sintonia, pisando em ovos, uma ventania. Como é que eles agiam? As pessoas têm um modo de agir diferente. Só que também no teatro, né, e na performance, na dança, às vezes acontece o uso da voz, que também é muito importante para que haja comunicação. É um complemento. E aí, o que nós podemos falar sobre a voz? Vamos lá? Então, elemento essencial na interpretação teatral, a voz desempenha um papel crucial no espaço cênico, atuando como um elemento dinâmico que interage com o movimento, a linguagem, a música e outros elementos de uma performance. Ela não é apenas a ferramenta para transmitir informações, mas também um recurso expressivo que pode criar atmosferas, transmitir emoções, né, e influenciar a interpretação do público. Então, a voz é algo muito importante para que aconteça essa comunicação, mas também existem outros elementos que fazem parte. E quando eu falo da voz, eu falo que a voz ela pode transmitir, de repente, um não em uma cena, vai ser a voz, a tonalidade da voz
como vai ser falado esse não, vai representar muita coisa para o público. Se eu falo não, 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 já falei não, tá bom, não. Então, tem toda uma entonação, tem uma forma de falar que vai ajudar o ator a interpretar o seu papel. E aí, mas para que o ator aconteça, para que a cena aconteça, existe um ambiente que foi montado, como aqui eu estou, que é o meu cenário, a cenografia. Então, vamos falar da cenografia agora? Vamos lá? A cenografia. A cenografia é uma ferramenta essencial na construção do espaço cênico, transformando-o em um cenário que comunica a história e o contexto da peça teatral ou espetáculo. Ela envolve a criação de elementos visuais, como cenários, adereços, figurinos e iluminação, que juntos constroem a atmosfera e o significado do espaço onde a ação é desenvolvida. Certo? Então, aqui eu trouxe um cenário para vocês. Vamos ver? Muito bem, vocês estão vendo aí o cenário? Ele remete ao quê? Dentro do conhecimento prévio de vocês, o que isso poderia ser? Né? Vamos aumentar aqui um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo. Não, mas tudo bem. Então, aqui é um cenário onde vocês podem ver que remete lá à idade medieval, que pode ser o interior de um castelo. Por que que eu posso reconhecer que é o interior de um castelo? Porque eu estou vendo alguns elementos que fazem parte, que eu já tenho um conhecimento prévio, que nos remete ao quê? Ao interior de um castelo. Então, esse seria o cenário. Se fosse uma escola, será que eu usaria esse mesmo cenário? Se fosse uma igreja, eu usaria esse mesmo cenário? Não. Eu colocaria outros elementos que fariam parte desse contexto. E aí, nós vamos falamos do cenário, agora nós vamos falar do figurino. Vamos lá para o conceito de figurino. Figurino, construção do ambiente da cena. O figurino que inclui roupas, acessórios e adereços. É um elemento crucial no espaço cênico, contribuindo para a construção da personagem, a atmosfera do espetáculo e a comunicação da história, como o figurino interage com o espaço cênico. Então, como é que esse figurino ele tem que ser, se eu estava falando de um castelo, se eu estava falando na igreja, se eu estava falando que a história passava numa escola, o que que esse figurino ele tem que conter? Né? Vamos dizer que nós vamos representar uma sala de aula. Como será que os atores teriam que estar vestidos? Quais os acessórios e adereços que esses personagens teriam que levar para uma sala de aula? Eu tenho certeza que vocês já estão imaginando aí quais eram os adereços e como seria o figurino. Então, para completar a cenografia, que é o ambiente onde vai ocorrer a cena, o que eu vou falar desses adereços? Vamos lá? Então, complementa a cenografia, não é? O figurino deve estar em sintonia com o cenário, a iluminação e outros elementos cênicos para criar uma experiência visual coerente e harmoniosa. Ele também ele vai definir, né, o personagem, a definição da personagem. A escolha do figurino ajuda a caracterizar a personagem, seu perfil psicológico, objetivos e características, e pode até mesmo revelar informações sobre a história. Ele tem o quê? Também uma expressão da história. Porque o figurino pode transmitir informações sobre a época, o lugar, a cultura e a atmosfera do espetáculo. E o figurino também, ele vai o quê? Ele vai ser um auxílio à narrativa. A escolha do figurino pode ajudar a construir a narrativa, aprofundar a compreensão da história e a emoção do espectador. Então, eu trouxe para vocês aqui um exemplo de figurino. Tá aí, o figurino. Eu não preciso falar que vai ser numa sala de aula. Eles estão participando de uma sala de aula. Aí vocês estão pensando, professora, uma sala de aula? Mas essa característica não é de sala de aula, professora.
Então não precisava eu falar aonde estava, na verdade, remete ao quê? Vem no nosso pré-conhecimento da antiguidade, que aí eles estão representando o quê? Nada de sala de aula, e sim a história antiga do Egito, como eles viviam, como eles se vestiam. Então o figurino, os adereços contam essa narrativa. Não precisou eles falarem, olha, eu sou do Egito, porque você já tinha um pré-conhecimento. Então, mas para que tudo isso aconteça também no cenário, vai ter um outro elemento muito importante, que é a iluminação. A iluminação contribui para a ambientação e a emoção. A iluminação e a sonoplastia no espaço cênico são elementos cruciais para a criação de uma experiência teatral completa, contribuindo para a atmosfera, a emoção e a narrativa do espetáculo. A iluminação, através da manipulação, luz e da cor, pode destacar elementos, criar sombras, definir espaço e mudar a percepção do público. Vou falar um pouquinho aqui da sonoplastia. Falamos iluminação e sonoplastia. E o que nós temos no conceito de sonoplastia? Por sua vez, utiliza sons, música, efeitos sonoros para amplificar emoções, contextualizar a cena e criar um ambiente sonoro que interage com a imagem. Então, nós falamos do quê? Da sonoplastia e da iluminação. Por que elas estão presentes? Quando vocês assistiram o vídeo que os professores estavam passando de obstáculo, vocês escutavam. Pisando em ovos, pisando em gelo, o som ia modificando. E também, quando a sonoplastia é utilizada numa apresentação, o efeito, quando a pessoa está triste, a sonoplastia, o som, é uma música triste, lenta. Quando é de terror, de tensão, a música, né, que é a sonoplastia, ela te ajuda nessa comunicação com a cena. E a iluminação, quando está escuro, noite, ou então está declamando um poema e aí vem aquele canhão de luz somente naquele personagem. É para chamar a atenção. Então, a iluminação e a sonoplastia vai fazer um grande diferencial numa apresentação. Como é que no teatro eles vão colocar carruagem, vão colocar cavalos correndo? Não vão poder, mas o som de cavalos trotando e carruagem, ou então motos, carros, buzinas, é a sonoplastia que vai fazer, certo? Se é dia, se é noite. Então, tudo isso envolve a questão da encenação. E aí, para isso também, eu trouxe para vocês, para contribuir sobre essa questão da sonoplastia, o som, o trabalho da voz, a atenção que um artista tem que ter, né? Quando várias pessoas estão falando ao mesmo tempo, então eles fazem muito exercício para treinar, principalmente a memória e a atenção, e o som. Então, eu elaborei um mini vídeo também com os nossos atores, professores, onde eles teriam que falar uma receita. E a atenção e a memória e o improviso foi trabalhado justamente nesse vídeo que eu vou apresentar para vocês agora. Então, vamos assistir e preste atenção. Atenção, memória e dicção e gesto. Como a mão fala também, o corpo fala. Vocês vão ver tudo isso nesse vídeo. Vamos assistir? Então,
segundo a receita da minha amiga, eu tinha que cortar o cupuaçu, né? Ali quebrar o cupuaçu, cortar o cupuaçu, colocar no liquidificador. Depois eu tinha que adicionar leite condensado, bater, até ficar cremoso. Depois colocar na geladeira e depois que ficasse pronto, eu teria o meu mousse de cupuaçu. É isso mesmo! Então, várias pessoas falando ao mesmo tempo, será que deu para vocês entenderem alguma coisa? Mas a expressão que eles utilizavam, né? E não sei se deu para perceber que eles não são dotados de uma questão culinária, né? Porque um creme de cupuaçu sem um creme de leite vai virar um picolé, certo? Então, mas a receita foi passada. Então, a atenção, e foi perguntado quem entendeu a receita que o colega estava falando. Todos conseguiram entender o que o colega estava falando, o seu parceiro, a sua dupla, mas somente um, pelo nosso tempo, falou o que tinha entendido, certo? E aí o teatro também ele trabalha com várias técnicas para desenvolver a questão da dinâmica da fala, do movimento, do corpo, perder, né, um pouco a vergonha, a timidez. Por isso que é tão importante participar da nossa interatividade, é um momento também de exercitar. Certo? E existe também uma técnica no teatro que é uma cena congelada. Vamos ver? Então, cena congelada no teatro é uma técnica onde os atores ficam imóveis em posição que representa um momento específico da história, criando uma espécie de quadro vivo. Esta técnica é utilizada tanto na dramatização como em exercícios de teatro, para explorar personagens, emoções e ambiente. Como funciona isso? Funciona da seguinte forma. Primeiro, a preparação. Os atores planejam e ensaiam as posições, expressões faciais, gestos que comunicam, o movimento congelado. Congelamento. A cena é interrompida num momento específico e os atores ficam imóveis na posição acordada. E aí tem a manutenção também. O que é a manutenção? A postura e a expressão devem ser mantidas de forma clara e precisa, transmitindo a mensagem do momento. O desenvolvimento nessa cena congelada. A cena pode ser retomada e os atores podem mudar de posição, ou mesmo em uma cena congelada pode ser utilizada como ponto de partida para uma nova cena. Certo? Então, nós temos várias técnicas, vários acessórios, várias ferramentas que fazem parte do quê? Da encenação. E o que seria uma cena congelada? Representando aqui para vocês rapidinho. Estou movimentando. Alguém fala, né? Congelou. Né? E aí, o que eu estaria fazendo? Eu estaria, como se fosse, escrevendo, não é verdade? Então, era muito estátua, vamos brincar de estátua, todo mundo se movimenta, agora todo mundo está dançando, estátua, pronto, e aquela cena, né, congelada. Então, para vocês perceberem como a encenação, o figurino, né, o gesto, o tom de voz, não é só no teatro, ele está presente no nosso dia a dia. Nós sabemos quando nós podemos falar alto, nós sabemos qual é a roupa que nós temos que usar numa missa, para ir a uma praia, para ir a um aniversário de 15 anos, para ir a uma formatura. Nós escolhemos roupas, né? Nós sabemos quais são os acessórios que vai compor o nosso figurino. E aquilo que eu falei, o teatro ele está no nosso dia a dia. Você encarna personagens dependendo do ambiente que você está. Será que você tira as mesmas brincadeiras que você tira com seus amigos, você tira com seus pais? Epa, às vezes não, não é verdade? Então, quando você está num grupo de amigos, quem vai frequenta festas e etc., então tudo isso são personagens que nós criamos espontaneamente. Será que a professora Lúcia sempre é desse jeito? Falando aqui, explicando, né? Então, nós temos esses personagens. Agora eu estou encarnando o personagem como professora ministrante, certo? E na esperança que vocês participem, que vocês interajam, tá bom? Então, finalizamos essa nossa aula.
Tchau!